Olá pessoal, esse vídeo é para fazer um resumo então da nossa primeira aula de cálculo vetorial. Bom, nessa aula então nós iniciamos vendo então a definição de funções. Então, quando a gente fala de funções, né, a gente está relacionando dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, através de uma lei, uma regra que a gente costuma chamar de f. Bom, então esse conjunto A, que vai ser o nosso conjunto de saída, a gente vai chamar então de domínio. E o conjunto de chegada, a gente vai chamar de conjunto contradomínio. Bom, a função f, né, a lei f, ela vai relacionar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, pode acontecer de um único elemento do conjunto A ser relacionado com um único elemento do conjunto B. Pode acontecer de dois elementos distintos do conjunto A serem relacionados com um único elemento do conjunto B. E o que não pode acontecer é que um mesmo elemento do conjunto A ser relacionado a dois elementos distintos do conjunto B, por definição de função. Bom, agora dentro do conjunto B, que é o contradomínio, a gente tem um subconjunto de elementos que são aqueles que foram associados com os elementos do conjunto A através da função f. Então, para esse subconjunto, nós vamos dar o nome de imagem de f. Bom, um exemplo de função, aí para nós então é um exemplo de função de números reais, uma função real. Então aqui eu escolhi uma função f definida no intervalo de 0 a 2π, um subconjunto dos reais. Então o meu domínio é 0 a 2π. E essa função então ela vai pegar esses caras aqui de 0 a 2π e vai levar no contradomínio, que é o conjunto dos reais. Bom, essa função ela foi definida por f de t igual a seno de t. Tá, então, essa função, a gente sabe quem que é o domínio, a gente sabe quem que é o contradomínio, a gente sabe também quem é a lei dessa função. Tudo bem? Ok. Bom, quando a gente faz, então, o gráfico dessa função, né, como a gente já deve ter estudado no cálculo 1, essa função é conhecida, né? Então a gente vai colocar aqui dois eixos, né? O primeiro eixo aqui na horizontal vai representar então o eixo onde nós vamos poder observar o domínio da função. Neste caso que o domínio vai estar exatamente nesse pedacinho aqui, né, que eu estou marcando. Aí depois nós vamos ter um eixo na vertical. Esse eixo inteiro aqui da vertical a gente pode pensar que é o contradomínio, porque é o R inteiro, certo? E a partir desses dois eixos, então, a gente constrói o gráfico da função, né, utilizando a lei da função, que nesse caso aqui é uma senoide. Bom, então a gente sabia quem era o domínio, a gente sabia quem era o contradomínio, e a imagem dessa função, então, ela é dada por esses valores aqui, ó, que são os valores dentro do contradomínio que foram relacionados com o domínio através da minha lei, que neste caso aqui está sendo representado pelo gráfico da função. E então, a minha imagem aqui é o conjuntinho de -1 a 1. Tudo bem? Bom, o gráfico de uma função, por definição, ela é então um conjunto, né, que é formado por os seguintes pares. Então, é o conjunto formado pelos pares ordenados x, f de x, tais que o x pertence ao domínio. Então, neste caso aqui, a minha função está definida de A e B. Então, aqui o meu A é o domínio, o meu B aqui é o contradomínio. Tudo bem? Então, o gráfico é o conjunto de funções. O gráfico é o conjunto de pares do tipo x, f de x, tal que o x pertence ao domínio.
Tá? Vocês observam que para cada x que pertence ao domínio, eu vou ter uma componente aqui, e a segunda componente eu vou obter através da lei da função. Então, no exemplo anterior que a gente tinha definido ali, né, f de 0 a 2π em R, tal que a f de t é igual a seno de t. Então a gente tinha o nosso gráfico aqui, essa parte em azul é exatamente o gráfico da função, por definição. Tá? Então tá aqui. Bom, aí então nessa aula o objetivo, na verdade, era definir funções vetoriais. Bom, a gente começou falando de funções reais, certo? E aí depois eu defini as funções vetoriais. As funções vetoriais, então, são funções que têm esse formato aqui. F, então, vai ser definido de um aberto, de um subconjunto, né? Dentro de um subespaço Rn, e que vai, então, em Rm. Isso significa que, quando eu tiver a minha função, ao invés de a minha f ser aplicada num único valor real, a minha função vai ser aplicada num vetor, onde esse vetor então vai ter mais de uma entrada. Então, como a gente está sempre trabalhando com funções reais, no cálculo a gente sempre trabalha com funções reais, então esse vetor aqui vai ser um vetor com n entradas, onde cada entrada vai ser um número real. Bom, então na saída, nesse caso aqui, da maneira que eu escrevi, eu vou ter no meu contradomínio sendo o Rm. Então, vai entrar na minha função um vetor com n componentes e vai sair um vetor com m componentes. Aqui é m. Certo? Onde cada uma dessas entradas aqui, cada uma dessas componentes, né, da lei da função, são funções do tipo U em R. Então, seriam funções que entram n componentes reais e, como saída, isso aqui é simplesmente um número real. Bom, para dar um exemplo disso, né, eu peguei a seguinte função. Então, considera f uma função que está definida de R3 em R2. Isso significa que na minha função vão entrar 3 números reais e na saída irá sair 2 números reais. Essa função então é construída da seguinte forma: f, então entra 1, 2, 3 variáveis reais, então x, y, z, e ela vai sair então um vetor dado por um vetor de 2 componentes, onde a primeira componente é dada por x mais y e a segunda componente é y mais z. Certo? Então isso daqui seria um exemplo de uma função vetorial de várias variáveis reais. Bom, só que então nesse primeiro momento do curso, o que a gente vai estar interessado são em funções vetoriais de uma variável real. Então, quando a gente tem funções vetoriais de uma variável real, a gente está dizendo que a entrada vai ser só uma variável real. E na saída, então, a gente vai ter mais. Nesse caso aqui, da maneira com que eu escrevi, eu teria uma f, então, definida de um subconjunto de R, de um intervalo de R, certo? Entra valores reais e sai, então, aqui um vetor de n componentes. Então, ela teria esse jeitão aqui, ó, que seria o jeitão da função. Seria uma f de t igual a uma funçãozinha f1, que depende de t, seria a primeira componente, depois teria minha f2, f3, f4, até chegar na minha última componente, que seria uma f de n, uma fn, que depende de t. Essas funçõezinhas aqui de dentro, né, cada uma dessas componentes aqui, elas são funções, então, que aqui está errado. Aqui seria do intervalo i em r. Eu pego um valor aqui de i e saio então em r, cada uma delas, certo? Bom, como exemplo, então eu construí a seguinte função: então, f definida de r em r3, tal que f de t
é igual a cosseno t, seno t e t. Então aqui a gente observa que está entrando uma variável, né? Então um número real, então por isso que aqui é simplesmente f está definida de r em R3, né? Esse r que está dizendo que está entrando uma variável. Aqui já está dizendo que vai sair 3 números reais, né? Então em forma de vetor. E a minha função de fato está definida assim. Minha f de t, ela vai ser igual então a um vetor dado pelas componentes cosseno de t, seno de t e t. Certo? Bom, essa flechinha aqui, ó, que eu coloquei agora, né, que eu tinha esquecido, a gente costuma usar ela quando a saída, né, no caso aqui, ela é mais do que uma variável, né, é mais do que um número real. Então, por exemplo, aqui a gente não usa porque ela está saindo somente um número, né, somente um número real. Neste caso aqui, ó, já está saindo 2 números reais, então a gente já colocou a setinha aqui de novo. E aqui no terceiro exemplo, novamente, né? Entra uma variável real, mas está saindo 3. Então, como está saindo um vetor e não um número real, não um escalar, então a gente coloca essa setinha para avisar que essa função aí é uma função vetorial. Bom, esse último exemplo aí que eu citei, então aqui eu repito, né? A minha função é f, então definida de 0 a 2π. Acho que aqui eu só diminuir. Ah, não é bem igual. É um pouquinho diferente. A minha f, então agora está definida de... entrei no lugar errado. Peraí. Isso aqui. Agora vai. A minha f, então, ela está definida de 0 a 2π no R2, tal que f de t é igual a t cosseno t, t seno t. Então, a primeira componente é t cosseno t, a segunda componente é t seno t. Bom, aí para fazer, para a gente conseguir representar isso daqui, a gente tem uma representação dessa função, nós temos que fazer um pouquinho diferente do que nós fizemos antes, né? Então a gente coloca aqui separado o eixo que corresponde ao domínio da função, certo? E de forma separada, então a gente coloca o contradomínio, que era o R2. Bom, daí então, observando a lei da função, a gente constrói o seguinte conjunto de pontos, que neste caso aqui ficou esse espiralzinho aqui. Bom, esse conjunto de pontos aqui é o conjunto de pontos que está dentro do contradomínio, certo? E que estão chegando, esses pontos chegam aqui através da função f. Ou seja, eu pego elementos do domínio, eu pego todos os caras do domínio, aplico na função f e dentro do contradomínio eu caio nesses pontos aqui. Ok? Então, o conjunto formado por todos esses pontos aqui, eles vão determinar a imagem da função. Apesar do nosso hábito, né, essa imagem que a gente vê aqui não é correto a gente dizer que é o gráfico da função. Tá? Porque, como a gente viu antes, deixa eu voltar aqui. O gráfico da função, por definição, ele no mesmo lugar é o conjunto de pontos que aparece tanto o domínio quanto a respectiva imagem, né, dentro do contradomínio. Então, no gráfico de uma função real, né, como a gente teve aqui, né, f de t é igual a seno de t, eu consigo colocar no mesmo desenho tanto o domínio quanto a imagem. Então, a gente chama de gráfico. Agora, neste caso aqui, que eu estou desenhando, o domínio está separado. O domínio está aqui. Ó. E aqui é apenas a imagem. Então, esse desenho que a gente está vendo aqui não é correto chamar de gráfico. Correto chamar ele de imagem. É a imagem da função f, né, que está desenhada dentro do seu contradomínio. Tá? Então, só para a gente
fazer uma comparação naquele caso da função real com esse daqui, né? Então, no gráfico no desenho aquele da função real, a gente tinha então um eixo aqui representando contradomínio, e dentro desse contradomínio nós marcamos então todos os valores da imagem, né? Que acabou sendo esse intervalinho aqui, ó, de -1 até 1, que está aqui destacado em verde, que é a imagem de f. No outro eixo, então, a gente tem o domínio, né, que no caso que seria esses valores aqui, que é de 0 a 2π. Esse cara em azul, esse sim, ele é o gráfico da função f, porque ele contém os pares x, eu não estou usando x, os pares t, f de t. Ok? Eu estou pegando o conjunto de todos esses caras aí, tal que o t pertence a 0, 2π, que é o domínio. Agora, já nesse outro caso da função vetorial de uma variável real, o domínio está separado. Está aqui, ó, de 0 a 2π, enquanto que do outro lado aqui, nesse lado aqui, eu desenhei então o contradomínio é todo R2, certo? Então a gente coloca dois eixos aqui para representar todo o contradomínio. Um dos eixos a gente coloca os valores da primeira componente, né, da função, que no caso é t cosseno t. No segundo eixo, a segunda componente, que é t seno t. E esse desenho aqui em verde, que a gente vê, ele é a imagem de f, e não o gráfico de f, certo? Ele é a imagem de f. Tá certo, pessoal? Então foi basicamente isso que nós vimos na primeira aula. Um abraço a todos.